CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. Olá, vamos nos debruçar hoje sobre o eixo C do PEPAC. O eixo C engloba as medidas agroambientais e clima. Dentro do eixo C temos uma panóplia de medidas, como vocês sabem, mas nesta apresentação vamos nos debruçar sobre a produção integrada e das culturas agrícolas e a agricultura biológica, quer na conversão, quer na manutenção. Vamos começar por dizer quais são as obrigações dos beneficiários. Elas são comuns às várias intervenções. Os beneficiários têm que são pessoas singulares ou coletivas, de natureza pública ou privada, cujas explorações agrícolas se situem em território continental. A duração dos compromissos tem um período de 3 anos consecutivos, exceto na intervenção da manutenção das raças autóctones, que é apenas de 2 anos, tendo início este ano, 2025 e 2026. Os compromissos produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de cada ano, da candidatura, a 31 de dezembro de cada ano, ou seja, é um compromisso anual, ainda que com plurianualidade, neste caso é um triênio. Relativamente aos requisitos mínimos, eles são relativos à utilização de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, bem como ao bem-estar dos animais e outros requisitos obrigatórios. Há ainda uma obrigatoriedade para o beneficiário em fazer a partilha de dados com a administração de um conjunto de dados relativos à sua atividade agrícola, e esses dados têm que estar registados em caderno de campo. Passamos então aqui para a produção integrada das culturas agrícolas. Os critérios de elegibilidade será submeter todas as suas subparcelas agrícolas candidatas a um sistema de controlo por um organismo certificado, e esse organismo tem que ser reconhecido e acreditado para o efeito. No caso, o beneficiário tem que candidatar uma área mínima de 0,5 hectares de culturas temporárias ou permanentes, e no caso das culturas permanentes tem ainda que respeitar densidades mínimas que estão previstas na Portaria número 360/2024/1. Além disso, tem também que deter a formação específica homologada em produção integrada. Sobre este aspecto entraremos em detalhe mais à frente. Relativamente aos compromissos, o beneficiário terá que manter a área sobre compromisso em produção integrada, comprovada através da emissão de certificado pelo OC, e deve manter atualizado o registro em caderno de campo, em formato eletrónico, de todas as operações culturais efetuadas nas parcelas agrícolas, abrangidas pelo modo de produção, bem como os resultados das análises efetuadas, conservando para o efeito todos os comprovativos. Relativamente à produção integrada e no que concerne à formação, como disse anteriormente, caso o beneficiário não detenha a formação, ele pode delegar a mesma nas seguintes situações. Caso seja um beneficiário individual ou coletivo, ele pode delegar a formação em terceiros singulares, desde que exista um vínculo contratual entre ambos os beneficiários. Para o caso, tem que ser um contrato de trabalho que deve ser apresentado a quando da formalização da candidatura no pedido único. No caso da formação ser delegada, ou melhor, no caso de a delegação ser efetuada numa pessoa coletiva, no contrato de prestação de serviços tem que estar referido que a entidade assume toda a execução das operações culturais da exploração. Nesta situação, a formação específica deverá ser assegurada por um técnico dessa entidade prestadora de serviços, sendo que esse técnico tem que ter a formação homologada. No caso de sociedades, o critério de elegibilidade relativo à formação, ele pode ser assegurado pelo sócio-gerente ou pelos seus funcionários, pessoas também com quem exista um vínculo contratual, ou então por um sócio que não o gerente, desde que este último delegue essa competência.
Pode também haver situações de heranças e nessa situação a formação, ou melhor, o critério de elegibilidade da formação homologada pode ser assegurado pelo cabeça de casal ou então por qualquer herdeiro dessa mesma herança. No caso da agricultura familiar, o critério de elegibilidade da formação específica homologada pode ser assegurado por um membro do agregado familiar. Genericamente, entende-se agricultura familiar como a prática da agricultura, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar e considera-se como um membro do agregado o cônjuge, os parentes em linha reta, filho, pai, avô, neto e vice-versa, e os seus parentes em linha colateral até ao segundo grau, como é o caso de irmão. Ou então, ainda membros declarados como dependentes em sede de IRS do beneficiário. Em todas as situações suprarreferidas, a quando da formalização do pedido único, deve ser comprovado que o delegatário da formação específica homologada possui capacidade bastante para assegurar este critério de elegibilidade. A formação específica homologada pode ser substituída ainda pelo contrato de assistência técnica que está previsto no número 3 do artigo 15 da Portaria 360/2024/1, no caso da tipologia produção integrada culturas agrícolas. Seguidamente, vamos passar então para a agricultura biológica, quer na sua vertente conversão, quer manutenção, cujos critérios de elegibilidade são basicamente os mesmos que na produção integrada, ou seja, ter submetido até à data da submissão da candidatura uma notificação relativa à agricultura biológica de superfície ou animais junto da DGADRE, embora para este ano, em exceção, essa mesma notificação pode ser submetida até à data limite da candidatura. Submeter as subparcelas agrícolas candidatas ao sistema de controle por um organismo certificador reconhecido e acreditado para o efeito e candidatar uma área mínima de 0,5 hectares de culturas temporárias ou culturas permanentes. No caso das culturas permanentes, elas têm também que respeitar densidades mínimas previstas para cada cultura e essas densidades podem ser consultadas então na portaria número 360/24/1. Além disso, têm também que ter a formação específica homologada em agricultura biológica. Relativamente à formação, as delegações podem ser efetuadas de igual forma, conforme mencionado na produção integrada. Relativamente aos compromissos da agricultura biológica, ela tem que manter a área sob compromisso o beneficiário, tem que manter a área sob compromisso em agricultura biológica, comprovando através do certificado do operador biológico que tem que ser atualizado na plataforma Traces. Será com base nesta informação que o IFAP fará o pagamento ao beneficiário. Deve também manter atualizado o registro de caderno de campo em formato eletrónico de todas as operações efetuadas na sua exploração agrícola e que estão abrangidas pelo modo de produção biológico, bem como de ter o resultado das análises efetuadas, conservando para o efeito também todos os comprovativos. Ainda no que respeita aos compromissos em agricultura biológica, o beneficiário tem que também manter durante o período de retenção um nível de encabeçamento de bovinos, ovinos e caprinos, suínos e equídeos em pastoreio do próprio ou de outrem, um encabeçamento máximo que pode ser igual ou inferior a 3 cabeças normais por hectare de superfície agrícola, no caso de explorações com dimensão igual ou inferior a 2 hectares de superfície agrícola, 2 cabeças normais por hectare de superfície agrícola, no caso de explorações em zona de montanha e com dimensão superior a 2 hectares de superfície agrícola, ou então 2 cabeças normais por hectare de superfície forrageira, no caso das explorações nas restantes zonas e com uma dimensão superior a 2 hectares de superfície agrícola. Relativamente aos pagamentos no que diz respeito à agricultura biológica, temos aqui algumas especificidades no caso do pinhal manso, que o mesmo só é pago se o beneficiário apresentar no ato da candidatura o manifesto de colheita da pinha. Essa informação, esse documento tem que estar em upload no PU.
Relativamente ao grupo de pagamento das hortícolas, também há aqui uma novidade este ano, que as hortícolas só são pagas neste grupo sempre que sejam destinadas a consumo humano ou destinadas à indústria ou ao consumo em fresco. Nomeadamente, está previsto também o autoconsumo. Mas é preciso terem atenção que as hortícolas feitas para alimentação animal não serão pagas neste grupo de cultura. Relativamente aos animais em agricultura biológica, eles este ano também deixam de ser pagos, contudo houve aqui um reforço do pagamento nos escalões das pastagens permanentes, tentando-se reforçar assim a falta do pagamento aos animais. Por isso, grosso modo, o beneficiário não será lesado no pagamento. Relativamente à superfície forrageira elegível, ela é contabilizada para pagamento sempre que se verificar na exploração agrícola, durante o período de retenção para cada espécie, um mínimo de 0,2 cabeças normais, considerando no caso o efetivo de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equídeos do próprio em pastoreio por hectare de superfície forrageira da exploração agrícola. Muitos beneficiários às vezes não cumprem este mínimo e por isso às vezes as suas superfícies forrageiras não são pagas no âmbito desta intervenção. Vamos agora falar dos documentos a anexar no Pedido Único 2025 para estas duas intervenções. Temos então que anexar no Pedido Único o certificado homologado da formação obrigatória. Temos também que anexar o contrato com o organismo certificador. Temos também um outro contrato, neste caso o contrato de assistência técnica. Este poderá ser opcional, mas caso o beneficiário pretenda receber a majoração, tem que colocar em upload este documento. Ou, eventualmente, pode servir também para substituir a formação obrigatória referenciada e, nesse caso, o beneficiário não terá direito a receber a majoração. Estes contratos têm que obrigatoriamente conter uma informação mínima obrigatória. Eles têm sido fonte de erro junto do IFAP. A campanha passada houve muitos beneficiários com erros imputados a este tipo de documento por faltar esta informação mínima de base no conteúdo dos contratos. Então, esta informação é conter a identificação de ambas as partes e aqui, obrigatoriamente, tem que estar o número de contribuinte das mesmas, conter também a identificação dos técnicos que irão prestar a assistência técnica. Aqui, forçosamente, também tem que conter o número de contribuinte, pois será com este número que o IFAP valida junto da DGADRE se o técnico está acreditado para prestar este tipo de formação. E tem que conter também a identificação da exploração, onde é que ela se encontra, distrito, concelho e freguesia, e indicar também o modo de produção praticado, se será o modo de produção biológico ou o modo de produção integrado. Além disso, tem que conter a data de início do contrato de assistência técnica e esta data de início, normalmente, por defeito, é o primeiro dia do ano civil, ou seja, 1 de janeiro de cada ano, mas, excepcionalmente para a campanha de 2025, esta data pode ser, no limite, a data de submissão da candidatura do beneficiário. Outra das questões que tem sido fonte de erro junto do IFAP é a questão das assinaturas destes contratos. Por isso, as assinaturas têm que estar perfeitamente legíveis e de acordo com o cartão de cidadão. De salientar também aqui que, no caso de entidades coletivas, quem obriga é essa entidade coletiva, ou seja, aquela pessoa que está nomeada na certidão de registro comercial para assinar perante esta sociedade, será essa que deverá assinar este tipo de documento. Temos aqui também ainda um documento particular para o caso do beneficiário que declara opinião para o modo de produção biológico e neste caso tem que colocar obrigatoriamente em upload no PU
o chamado Manifesto da Pinha. Este documento é realizado no site do ICNF. O prazo habitual desta comunicação junto deste organismo é de 1 de dezembro a 31 de março do ano da campanha, mas, excepcionalmente, em 2025, este prazo foi alargado para 30 de abril de 2025. Agradeço desde já a vossa atenção, espero que esta informação tenha sido útil para todos e que tenha esclarecido algumas dúvidas que eventualmente possam ter surgido. Relativamente a algumas dúvidas que subsistam, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail institucional cap@cap.pt e estaremos disponíveis para dar a resposta em conformidade ou, no limite, solicitar informação à administração de forma a dar uma resposta precisa. Muito obrigada a todos mais uma vez e esperemos ter sido úteis com esta nossa apresentação.